Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia, e mais uma vez para meditarmos juntos a Palavra de Deus. Vamos para o Evangelho de hoje, vamos para o Evangelho que é de São Lucas, capítulo 9, do 7 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem? Sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, nos apresenta algo profundo e atual. Esse pequeno trecho nos mostra um coração inquieto. Herodes tinha ouvido falar de Jesus. Estava perturbado, mas ainda não o conhecia verdadeiramente. E aqui já encontramos o tema central dessa nossa reflexão hoje. Quem é Jesus para mim? Herodes é um personagem curioso no Evangelho. Ele é poderoso, ele é rico, mas também atormentado pela própria consciência. Ele havia mandado matar João Batista, porque a verdade de João Batista incomodava a sua vida de pecado. Agora, ouvindo falar de Jesus, ele fica inquieto, com medo de que João tivesse voltado dos mortos. Isso nos mostra, irmãos, que o coração humano não encontra paz quando está distante de Deus. Podemos ter tudo na vida, podemos ter dinheiro, poder, prazeres, mas se não estivermos reconciliados com a nossa consciência, sempre haverá um vazio e uma angústia. Herodes tinha ouvido falar de Jesus, mas ainda não tinha feito a experiência de encontrá-lo. É como muitas pessoas hoje conhecem a igreja, escutam algo sobre Cristo, mas não dão o passo do encontro pessoal com Ele. A grande pergunta de Herodes: quem é esse homem? É também a pergunta de cada um de nós que precisamos responder. Alguns veem Jesus apenas como um grande mestre, um sábio, um profeta. Outros o tratam como um personagem histórico distante. Outros ainda o reduzem a um milagreiro, que alguém a quem recorre só para pedir favores. Mas para nós, irmãos, Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor da nossa vida. Responder a essa pergunta não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, é uma decisão de vida. Porque se Jesus é de fato Filho de Deus, então ele merece não apenas a nossa admiração, mas a nossa obediência, o nosso amor, a nossa vida inteira. O Evangelho diz que Herodes procurava ver Jesus, mas atenção, era apenas curiosidade. Ele queria ver milagres, queria saciar sua curiosidade, mas não estava disposto a mudar de vida. E aqui está um perigo para nós. Às vezes queremos ver Jesus, mas não queremos segui-lo. Gostamos de ouvir uma homilia bonita, gostamos de ouvir uma reflexão também bem bonita, gostamos de sentir paz numa oração, mas quando o Evangelho pede conversão, mudança de vida, de sacrifício, preferimos manter distância.
Herodes representa todos aqueles que querem um Jesus confortável, que não incomoda, mas o verdadeiro Cristo é exigente. Ele chama a conversão, ele pede renúncia, ele convida ao seguimento radical. Mas é importante perceber a inquietação que Jesus provoca em Herodes também é uma oportunidade, porque o Evangelho sempre incomoda. Se a palavra de Deus não mexe conosco, é sinal de que estamos fechados. Jesus nos inquieta porque nos ama. Ele não quer que fiquemos presos ao pecado, ao egoísmo, à superficialidade. Ele quer nos despertar para a vida plena. Santo Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Herodes sentiu essa inquietação, mas infelizmente não a transformou em conversão. Nós, ao contrário, precisamos deixar que essa pergunta ecoe no nosso coração, até nos levar a um encontro pessoal com Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o que essa palavra nos pede na prática? Primeiro, não podemos viver de ouvir falar de Jesus. Precisamos conhecê-lo pessoalmente, pela oração, pela palavra de Deus, pela Eucaristia. Só assim a nossa fé será sólida. Segundo, não podemos reduzir Jesus a um personagem que me interessa só quando preciso de algo. Ele é o Senhor de toda a nossa vida, não apenas de um pedaço dela. E em terceiro, precisamos transformar a curiosidade em compromisso. Não basta procurar ver Jesus de longe, é preciso abrir o coração, deixar-se converter, mudar de vida. Quarto, precisamos anunciar Jesus a quem só ouviu falar. Quantas pessoas ao nosso redor vivem sem conhecer verdadeiramente Cristo? O nosso testemunho pode ser a ponte para que elas também o encontrem. Na história da igreja, encontramos muitos homens e mulheres que, ao ouvir falar de Jesus, deixaram-se transformar. Pense em Santo Agostinho. Durante anos, ele viveu longe da fé, buscava prazer, conhecimento, filosofias, mas havia uma inquietação no seu coração. Um dia, ao ouvir a palavra de Deus, deixou-se tocar e exclamou: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Ao contrário de Herodes, Santo Agostinho deixou a inquietação conduzi-lo à conversão. E hoje é um dos maiores santos da igreja. Isso mostra que a diferença entre a perdição e a santidade não está no fato de sentir inquietação, mas no que fazer com ela. Podemos abafá-la, como Herodes, ou podemos segui-la até Jesus, como Santo Agostinho. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos deixa diante da grande pergunta: quem é Jesus para mim? Para Herodes, ele era uma ameaça, um enigma. Para o povo, ele era talvez um profeta. Para nós, ele deve ser o Filho de Deus, o Senhor da nossa vida. Não basta ouvir falar de Jesus, é preciso encontrar-se com ele. Não basta ter curiosidade, é preciso assumir compromisso. Que hoje, cada um de nós possa renovar a sua fé e dizer: Senhor, eu não quero apenas ouvir falar de Ti, eu quero Te conhecer, Te seguir, Te amar com todo o meu coração. E que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos conduza sempre ao verdadeiro encontro com o Seu Filho. Meus queridos irmãos e irmãs, se essa reflexão falou ao seu coração, compartilhe, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Deixe aqui também nos seus comentários quem é Jesus para você e como você se sente que Ele te chama a segui-lo mais de perto. Não se esqueça de se inscrever também no canal, não se esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas reflexões. Meus queridos irmãos,
Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe a você e a sua família. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.